Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade àquela conversa que a gente começou sobre as tutelas provisórias. Eu quero falar agora sobre um ponto muito importante, um ponto que os estudantes confundem muito, que é o tema da estabilização da tutela provisória concedida em caráter antecedente, tá? Então, para início de conversa, é o seguinte: o que é a tal da estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente? Então, para você entender isso, você precisa saber que existe a possibilidade de a parte requerer ao juiz a tutela antecipada, que é aquela que coincide com o direito material pretendido pela parte, de caráter antecedente. Então, existia no Código de 73 o processo cautelar. O processo cautelar, ele existia exatamente pelo fato de que a urgência era tão urgentíssima que o advogado muitas vezes não tinha ali todos os elementos para formular uma petição completa com todos os requisitos, fundamentação, provas e pedidos. Então a situação era tão emergencial que o processo cautelar servia para que ele utilizasse de um procedimento mais simplificado para depois conseguir instruir um procedimento ordinário, que é aquele procedimento mais completo. Então, o novo CPC, na verdade nem é tão novo assim, né? O CPC de 2015, ele retirou o processo cautelar do nosso ordenamento jurídico. Então, o que nós temos hoje? Nós temos, para substituir essas situações de urgência urgentíssima, as tutelas provisórias em caráter antecedente. Porque vamos imaginar se você não tem ali todos os documentos para instruir ali a sua petição inicial, mas o seu cliente ali precisa daquela tutela antecipada. Então, por exemplo, do fornecimento de um medicamento de forma muito urgente. Então, o que você pode fazer? Requerer a tutela em caráter antecedente. Então, depois que o juiz analisar o seu pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, ele vai te dar a oportunidade de aditar a sua petição inicial para que você complete com todos os elementos ali que dispõe ali o artigo 319, tá certo? E aí o que acontece? Existem situações que o próprio réu não vai ter interesse de questionar aquela tutela antecipada concedida em caráter antecedente. E aí o que o legislador trouxe de novidade aí no CPC de 2015? Ele trouxe a possibilidade que, no caso de o réu não externar o interesse de que aquela decisão fosse reformada, a decisão teria uma estabilidade, então continuaria produzindo seus efeitos até que alguém se opusesse e que quisesse ali questionar o mérito da causa. Tá? Então, nessas situações, se a parte requerer a tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz deferir essa tutela e o réu, depois de citado, não agravar, não recorrer, né, não impugnar essa decisão por intermédio do agravo, essa decisão estaria estabilizada. Então, ela continuaria produzindo seus efeitos. E o que o réu pode fazer caso ele queira ali retirar esses efeitos dessa tutela, né, depois dos 15 dias que ele tinha para interpor o agravo de instrumento e não fez? O que ele pode fazer? No prazo de 2 anos, ele vai poder ajuizar a ação revisional a partir da data em que o processo foi extinto, né, sem resolução de mérito, porque é o seguinte: quando a tutela antecipada em caráter antecedente, ela consegue a sua estabilização, né, o réu não interpõe agravo de instrumento, o juiz vai julgar o processo extinto sem análise de mérito. Então, nesses casos, se o réu quiser retirar os efeitos dessa tutela antecipada concedida em caráter antecedente, ele vai ter que ajuizar essa ação revisional. Percebam, não estamos falando de ação rescisória. Tá? Um instrumento adequado para eu retirar a estabilização, a estabilidade dessa tutela antecipada é a ação revisional, uma ação ordinária, que não se confunde com a ação rescisória, porque
Como o juiz não julgou o mérito da causa, não há que se falar em coisa julgada material. O juiz não analisou o mérito. Se ele não analisou o mérito, o processo foi extinto sem análise de mérito e há a formação de coisa julgada formal e não material. Isso quer dizer que o mérito pode ser rediscutido. Vai ser rediscutido exatamente pela ação revisional. Outro tema interessante, outra questão interessante da gente tratar sobre esse tema é a possibilidade de o réu impugnar a decisão que concedeu ali a tutela antecipada em caráter antecedente, apresentando contestação. O STJ vem entendendo que não só o agravo de instrumento é suficiente para externar a vontade de reforma da decisão que concedeu a tutela em caráter antecedente. Tá? Então, se ele apresentar contestação, o STJ já reconheceu que a contestação seria um instrumento adequado, que não apenas o agravo de instrumento, como o CPC dispõe. Espero que eu tenha esclarecido a vocês aí as principais dúvidas a respeito da estabilização da tutela provisória. Até a próxima!